Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Agradecendo aí a audiência, os espectadores do YouTube, do TikTok, companheiros de Instagram. Agora a gente está em todas as redes e hoje eu tenho a responsabilidade imensa de conduzir a nossa conversa com o nosso convidado, Geisen Azevedo. Seja bem-vindo para falar de... Fala, Geisen, qual é o tema de hoje? Olá, gratidão mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui no Mentiverso para falar de saúde emocional, saúde mental e tudo ligado ao processo de autoconhecimento, né? Acho que hoje, Liz, a gente pode fazer um processo, falar do autoconhecimento, né? Falar das importâncias, do que a gente tem de vantagem, dos desafios também, porque todo processo na vida da gente Sim. tem desafios, né? Então acho que a gente pode começar a falar sobre esse processo. O Uhum. que que é o autoconhecimento, como é que ele acontece, onde buscar, enfim, traçar um roteiro relacionado a isso. Ok, como a gente fala, eu e a Ana, que hoje está em outra missão, por isso que eu estou sozinha aqui, me sentindo abandonada, mas com o Geisen para me compensar dessa companhia maravilhosa. É, isso é só uma desculpa para a gente conversar, né? Então, a gente traz hoje o Geisen para falar de autoconhecimento e vamos desdobrar num tema que talvez a base do autoconhecimento e as pessoas achem também que seja a única coisa, não é que é a terapia, Geisen. Quer começar por aí? Das vantagens de você fazer terapia? Vamos lá. Eu sempre digo, Leusa, que vai ser um desperdício a gente passar por essa vida, né? Acredite você ou não que tem em outro lugar, que a gente volta, enfim, né? Dependendo da sua crença, sem conhecer, sem nos conhecer, sem conhecer a nossa história, né? Sem saber como é que a gente funciona de forma genuína, sem compreender as coisas que aconteceram com a gente durante a nossa jornada aqui na vida. Então, acho que o processo de autoconhecimento em si, ele traz esse lugar, né? Talvez a terapia seja o lugar mais apropriado no sentido de ter alguém para me ajudar nesse processo, né? De forma individual e tudo. Então, dentro do processo da terapia, é onde eu vou buscar alguém que tenha o conhecimento, que tenha a experiência para me ajudar a me desvendar, né? Ah, G, mas eu já me conheço, eu já sei da minha história, eu já sei de onde eu vim, eu conheço tudo sobre mim. Olha, eu vou te ser bem sincero. Às vezes a gente conhece sim, mas conhece uma parte, né? Uma segunda parte, terceira, quarta, quinta ou sexta, e daí por diante, a gente certamente precisa de alguém, né, para nos guiar e nos ajudar dentro desse processo do autoconhecimento, né, da terapia em si. E que não é só quando a gente está precisando, não, tá? Eu costumo dizer, Leusa, que o melhor momento para ir para terapia é quando você está bem, né? É quando está tudo ok, né? Que você não está doente, não está tomando remédio, não está fazendo nenhum outro tipo de processo, né? De cuidado, no sentido de alguma patologia. Aí você vai, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que se a gente está doente, né? Se a gente passa mal, para onde é que a gente vai? Para o hospital. Exatamente, né? Para um serviço de pronto atendimento e tudo. Chegando lá, o médico não vai conseguir fazer muita coisa. Ele vai tirar você da dor, vai tirar você do desconforto que você está sentindo, né? Daquele sintoma mais maior que você está sentindo. E a partir dali, quando ele tira você desse lugar, é que você vai buscar um especialista, né? Por recomendação, inclusive, do profissional de saúde que te atender lá, para investigar por que que você está sentindo aquela dor. Por que que você está sentindo aquele desconforto? Por que que aquilo está acontecendo com você? Então, imagina só se eu só vou na terapia quando eu não estou bem, quando eu estou mal, quando eu estou com desconforto, né? Vai melhorar? Vai. Mas vamos trabalhar de uma forma preventiva também, né? Descobrir a Sabe, causa daquele desconforto, eu vou daquela dor. precisar te interromper, porque você falou assim um monte de coisa legal aí. Primeiro, é o lugar mais apropriado, é a condição mais adequada, digamos assim. E você ainda disse mais, imagine que eu vou para terapia só quando eu estou na crise, mas eu ouço tanto isso das pessoas. Ah, eu fui, melhorei. Às vezes, e você sabe disso, você é profissional da área como eu, às vezes a gente tira alguém da crise com uma conversa, né, para botar ela de novo funcional. E aí termina a conversa, a pessoa diz assim: eu já estou bem.
Eu já estou bem, eu já estou ótimo, não preciso mais de nada. Isso acontece com uma certa frequência, né? Sim. Se é uma doença física, o médico encaminha para exames, uma série de coisas, e todo mundo faz, né? Mas na crise emocional, digamos assim, algumas pessoas acham que só o primeiro atendimento é suficiente. Então, Sim. já saí, já consigo respirar, já consigo pensar, dirigir de novo, entrar no meu carro, voltar para casa, e aí tá tudo bem. Não é tão simples assim, né? Você falou de desafios, então vamos ouvir um pouco desses Sim. desafios. Porque perceba, Leusa, dentro dessa analogia, se, se eu vou no pronto-socorro, né, o médico me passa uma medicação, passa um cuidado e eu faço esse processo, vai sanar, vai diminuir, vai reduzir. Mas se eu não busco um especialista para investigar o que está acontecendo comigo, é provável que em 15 dias, às vezes na mesma semana, na outra semana ou no mês que vem, eu vou estar lá no pronto-socorro de novo, Exato. sentindo sintomas às vezes mais fortes do que eu sentia, né? Por Hum. quê? Não se buscou a causa raiz. Não se fez os exames, todos os processos para que eu pudesse E se sair. cuidou do que foi identificado. Exatamente, para que eu pudesse sair deste lugar. E sabe o que é interessante? A Hum. gente não questiona isso. A gente faz. A gente vai. Né? Ah, o médico passou o quê? Exame X, Y, Z? Eu vou fazer. Né? Dentro do processo do processo emocional, do processo mental, a gente está aprendendo, engatinhando. Eu gosto de falar isso, né? A gente está engatinhando dentro desse processo do autoconhecimento, né? Do cuidado emocional e do cuidado mental. Engatinhando enquanto humanidade mesmo. É novo para a gente. A medicina é nova. Se a gente for Imagina. levar em consideração a idade que o mundo tem, né? Imagina Uhum. os cuidados com a saúde emocional e saúde mental, né? Então, tudo que é novidade vai ter estranheza, sim. As pessoas vão olhar com reticência, especialmente num processo, né? O médico te passa um remédio. Né? O profissional da saúde vai te passar um remédio. É Uhum. o que você vai tomar, você está vendo ali, né? Uma cápsula que você vai Concreto. ingerir, exatamente, e vai causar um efeito no teu corpo. Dentro do processo emocional, isso não existe. Né? É um processo extremamente subjetivo, onde você vai percebendo a melhoria à medida que você vai avançando no processo, né? No seu tratamento ou na sua prevenção, que talvez seja o mais Uhum. recomendado, né? Dentro do processo de Uhum. autoconhecimento. Você falou em remédio, e é importante que a gente traga também esse ponto para a mesa. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não vou tomar remédio, que primeiro que eu não estou doido, né? Eu não sei como eles se diagnosticam tão rápido. Realmente não está doido, você só está com uma patologia emocional, é. Isso não quer dizer que você está doido. A segunda coisa, eu não vou tomar remédio porque vai me deixar leso, vai me deixar lento. E a gente sabe que muitas vezes tirar da crise, como você falou, é uma intervenção medicamentosa também. Né? Por isso que muitas vezes você vai primeiro a um psiquiatra, ele te tira da crise, ou seja, ele resgata o teu equilíbrio emocional, perdão, químico, e aí você começa a ficar responsivo para a terapia, funcional para a terapia. Às vezes a medicação junto com a terapia, que é para ir te equilibrando quimicamente e tal. Ainda ontem eu li alguma coisa sobre um estudo, acho que são brasileiros e americanos que estão fazendo isso, que estão identificando algumas questões genéticas e algumas questões, e aí já se sabia disso, né, só confirmando, químicas da depressão e Uhum, da ansiedade. uhum, E aí eles apontam três coisas. Primeiro, a hipertensão, né, que o teu funcionamento emocional desencadeia fisicamente um desequilíbrio, um descontrole, que a sua pressão sobe, o seu ritmo cardíaco altera. Outra é o intestino. Então, muita gente. Hoje também já se fala que é o segundo cérebro, o uhum, uhum. intestino, né? E o terceiro é físico mesmo. Tem gente provocando questões de pele, né? Físicas. Então, a gente sabe disso há muito tempo, que às Sim. vezes você adoece seu corpo. E aí, o que é muito interessante, eu queria que você trouxesse para a gente a sua opinião abalizada e técnica, se esse pedacinho aqui faz parte do resto, ele cura ou adoece o resto? Bom questionamento, Leusa.
Eu digo que toda doença física, ela tem um fundo emocional, né? Ou uma emoção que iniciou aquele processo, ou que dá manutenção no desconforto que eu sinto no meu corpo, né? Um corpo doente vai ter uma mente doente e um estado emocional também. E dentro dessa tríade, tudo é válido, né? Um corpo adoecido, emocionalmente adoecido, vai ter uma mente adoecida e um corpo físico adoecido também, né? Às vezes, claro, num grau muito pequeno, mas o corpo é um só. É tudo conectado. As coisas estão todas conectadas, né? Não tem, a gente separa para estudar, mas na vivência diária, no cotidiano que a gente tem, né, tá tudo interligado. A gente percebe isso muito nitidamente quando se adoece, de forma física, né, que é o que a gente compreende mais. Você percebe, se aquele mal físico persiste, você vai ter sua emoção abalada. Você vai ter sua mente, né, disfuncional por conta do processo. Então, assim, não dá para separar, né? Tá tudo interligado, tudo conectado. Então, por que que eu vou olhar para um lugar só, né, Leusa? E aí ganha vantagem quem consegue compreender isso e trabalha dentro dos três lugares. É porque quando eu trabalho dentro dos três lugares, eu consigo avançar mais rápido, né? Eu consigo compreender melhor o que acontece comigo e chegar num lugar de maior equilíbrio, tanto físico, né, como mental, como emocional. Ou seja, e tudo isso está conectado com o processo de autoconhecimento, né? Uhum. As doenças psicossomáticas, que é algo que a medicina, né, a ciência já comprovou que elas acontecem. Imagina, Leusa, se eu estou sofrendo de um mal, né, que somatiza no meu corpo, que tem algum processo físico que somatiza no meu corpo, e eu consigo compreender por que que aquilo acontece comigo do ponto de vista emocional. É muito provável que o sucesso no seu tratamento vai ser muito maior do que se você só vai para uma investigação física, tá? Ou seja, você olhando do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e mental, é provável que seu quadro vá ter um processo de melhoria muito mais rápido do que se você olha só para um aspecto físico. Gente, que aula. É isso mesmo. E aí entra uma outra questão complicada, que a gente também ouve, uma outra forma de resistência, né? À terapia ou ao cuidado com as questões emocionais, que é o valor, o quanto se paga. O que que você tem a dizer sobre isso, Geise? Tem uma frase que eu falo dentro de como eu trabalho, né? De olha, comigo ninguém vai ficar sem fazer terapia, ou porque não tem grana, ou porque não tem tempo. Porque dá-se um jeito. Deus já tem várias formas, vários lugares que são acessíveis, tá? Para que se possa fazer terapia. Eu digo que o que não tem às vezes é interesse ou falta de informação, Ah, né? isso sim. Às vezes a pessoa não vem por falta de informação mesmo e de compreender o que que é terapia, como é que funciona. E é difícil, né, minha amiga? A gente sabe como é difícil vir para terapia. Eu falo muito isso, eu faço terapia também, então é difícil. É difícil você ir para um lugar, né, para um espaço que às vezes você não conhece a pessoa, né? E aí você vai falar de você para um às vezes completo desconhecido, para alguém que você nunca viu na vida, né? E que, de alguma forma, vai te devolver algumas coisas, né? Hoje eu estava falando com uma amiga desse processo de que a gente estava comentando que se você em nenhum momento da sua terapia sentiu raiva do seu terapeuta, reavalie o seu processo, porque tem alguma coisa que não está funcionando. Faz parte. O terapeuta vai te dizer coisas que você não vai querer escutar, que vai ser difícil para você ouvir. E aí, com certeza, você vai ficar com raiva sim, mas isso faz parte do processo, né? Porque a raiva, na verdade, é de você, é E é introjetada uma dentro do teu emoção processo. expressa. Exatamente, ou seja, perceba, e tem gente que no primeiro momento que isso acontece, ele abandona a terapia, Uhum. né? E terapia é um lugar que a gente tem que ir também quando está preparado. Tem que estar preparado, porque senão você não vai. Ou você vai e não fica. É. E tá tudo bem também, porque você vai, né, vai se preparando e tudo. Às vezes a gente Hum, precisa chegar no fundo do poço, meu bem, senão a gente não vai. Então, é tem muitos meandros dentro do processo do autoconhecimento, né? E verdade. dentro do processo da terapia. Mas o importante é começar, né? E comece do jeito que for possível começar. Às vezes você não vai conseguir fazer terapia com bambambam, né? Do lado do pedaço. Vá aonde você consegue, vá aonde você tem acesso. Ah, Gê, mas eu queria fazer com o profissional XYZ e tal.
Mas você está com condições de fazer isso Eu agora? também queria Né? estudar, né, nos Estados Unidos, na França, né? A gente Exatamente. queria muita coisa, mas às vezes a nossa condição não permite. E aí você não vai estudar porque Pois não pode é, estudar na França, nos Estados Unidos, né? Vai estudar exato. onde é possível estudar. Eu acho que esse casamento que a gente está fazendo aqui nessa conversa, gente, com a vida real e a terapia, porque também existe um glamour muito, né, uma lenda muito forte em torno de quem faz terapia. Primeiro, porque está doido. Segundo, porque é caro. Terceiro, porque eu não confio de falar com alguém que eu não conheço. Quarto, ah, eu vou uma vez por semana, para que isso, gente? É muita coisa, né? Assim, e- isso também pode ser um caminho das desculpas, Jason? Com toda certeza. Leusa, é por isso que eu digo que é muito desafiador, né? É muito desafiador. E o conselho que eu dou é comece. Porque quando você começar a compreender o processo de autoconhecimento, quando você começar a perceber os resultados que vêm, tá, com o processo da terapia, você vai começar a compreender como ela funciona e aí sim, você vai entrar dentro do processo da terapia, dentro do processo de autoconhecimento. E isso demora. Não é corrida de cavalo, eu digo nos meus atendimentos, eu não sei fazer milagre e mágica. Tá Não mais para aprendi jogo de ainda. xadrez, né? Tá Não mais para aprendi jogo de ainda, e xadrez. porque não sei ninguém que está ensinando, porque senão ia lá aprender, né? Então, Uhum. é trabalho, não tem como. Terapia é um processo que demora. Você consegue ver resultados? Consegue, mas não é em um atendimento, não são em dois atendimentos, é um processo, né? É um processo para que você possa começar a perceber os resultados. Eu digo que não faço mágica, né? Mas isso é mágica, Leusa. Pura Imagina, né? mágica. Alguém sentar na sua frente, ajudar você a se compreender e você conseguir melhorar o seu estado emocional, mental e até o seu estado físico. O que é isso se não é mágica? Né? Sem, às vezes, sem uma Exatamente. ferramenta, sem nenhuma ferramenta que não seja o escutar, o falar, E o né? E o devolver. sentir, devolver, exatamente. Ou seja, é muito. Eu sou suspeito, né, meu bem? Porque eu trabalho com isso, A então. gente é. Então, né? A gente acredita. Então, tem uma coisa interessante, né? Que essa coisa da mágica e tal. Eu lembro do meu primeiro terapeuta, quando ele disse assim: daqui a muitos anos você vai ter um dia que você vai ter um insight e você vai dizer: era isso que o Juarez queria dizer. E é verdade, né? Muitos anos depois você tem os insights. Para mim, então, fazer um testemunho aqui, né? Um depoimento de uma pessoa que é psicóloga e que faz terapia e que tem muitos resultados positivos com o autoconhecimento, com o trabalho de entender o funcionamento, a minha própria dinâmica, como é, né, que a gente evolui e não acaba nem fica pouco, Uhum. né? É uma das coisas que mais me inspiram, né, com relação à psicoterapia é o dia que você passa por uma situação e você entende que você evoluiu e você reage diferente. Reagiu, né? É inconsciente também. E você diz assim: como que eu estou tão mais madura, tão mais equilibrada, tão mais consciente que estou tomando decisões nesse nível. Se alguns anos, alguns meses eu não conseguiria, né? E foi no processo terapêutico, né? Junto com todas as outras vivências da vida, mas o processo terapêutico é fundamental para isso. Então, assim, fala disso, Geise, como prevenção para as pessoas, para elas entenderem aquela analogia do médico, Sim. né? Por que eu tenho que ir para a terapia quando eu não estou doente, quando eu não estou sentindo nada? Por que você acha isso? Então, eu preciso para exatamente eu conseguir avançar, né? O avanço não vem quando eu estou no pronto-socorro. Não vem. Lá, às vezes, tem até exames ou alguns processos que o profissional nem vai conseguir fazer com você, porque às vezes o desconforto que você está sentindo é tão grande que não vai ser possível, Exato. né? É só quando eu saio desse estado que é possível entrar em alguns lugares. Na terapia funciona do mesmo jeito. Imagina, essa pessoa chega com desconforto emocional muito grande, às vezes já num estado, né? Porque esperou muito tempo para ir, para buscar Uhum. ajuda. Como é que você vai mexer na estrutura da pessoa na vida dela? Não tem condições. Você precisa tirar ela daquele estado primeiro, daquele estado emocional disfuncional, para que ela possa começar a avançar, né? Só que é muito interessante, porque a gente viveu, né, enquanto humanidade, a gente
foi acostumado a sentir dor e desconforto. Então, para a gente, às vezes, não estar nesse estado já tô ok. Já tá tudo bem. Não precisa mexer em mais nada, né? Só que é nessa hora que você começa a avançar. E não é só na terapia que a gente evolui e avança, Uhum. né? Que é interessante desconstruir esse processo. A vida, as relações, sejam elas de trabalhos, afetivas, familiares, faz com que a gente cresça muito. Só que se a gente vai para essas relações com o mínimo de entendimento do nosso funcionamento, de como é que essas relações funcionam, eu vou avançar muito mais. Eu vou evoluir muito mais. E uma outra coisa que é importante desconstruir também, Leusa, quem faz terapia é ser humano. Então não significa que essa pessoa não vai errar, não significa que ela não vai continuar tendo problemas, ou que ela não vai continuar fazendo algumas coisas que ela fazia antes, tá? Ela não está fazendo terapia para virar um robô, para sair de um lugar de sentir e ser uma pessoa iluminada. Não, a terapia não vai levar para esse lugar, né? Vai levar para um lugar de compreensão, de consciência, tá? De consciência. Com essa consciência é que eu vou conseguir movimentar, né? E fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque às vezes tem uma cobrança muito grande, né? Mas não faz terapia, como é que tá agindo do jeito que tá agindo, né? A pessoa tá fazendo terapia. Tô Ela não fazendo tá. mágica, não. Então, né? Ela não tá virando um robô. Que às vezes a terapia leva a gente para esse lugar, um lugar de colocar limites. Não, não faça isso comigo porque eu não gosto. Eu não aceito Uhum. mais. Né? E quem tá do lado, às vezes, vai achar ruim, né? Vai dizer, nossa, mas antes tu não falava, tu aceitava tudo e agora tu tá Uhum. reclamando. Mudou muito. Não mudou, né? Simplesmente se compreendeu, se enxergou. Isso acontece muito quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo. Se for com a terapia, então, né? Muito melhor. E a gente sabe, ou pelo menos é uma teoria que eu defendo, que uma doença se sustenta na Sim, outra. Então, imagina um relacionamento abusivo em que você me maltrata e eu acato. Você me maltrata e eu acato. Então, vai ficando confortável para os dois, né? E aí, um dia, esse ciclo se rompe, ou porque eu cheguei no meu limite e a partir daí preciso da terapia para me recompor, ou porque eu estou na terapia e a terapia me ajudou a fazer esse rompimento, a quebrar esse ciclo. E aí a outra pessoa não acredita, né? Fala assim, como assim? Pessoa sempre, né? Você, tanto que nas relações abusivas em que há violência física envolvida, a gente sabe que chega até o limite quando a pessoa quebra esse ciclo, né? sim. Muitas vezes a pessoa chega no limite de destruir a outra realmente na mais completa acepção da palavra, porque não está alimentando a doença dele também. Então, olha que interessante que as pessoas não resistirem. Eu vou trazer, já que a gente está fazendo muita analogia com a vida real, digamos assim, né? Porque todo mundo acha que terapia é uma coisa meio esotérica, meio, como é que a gente chama? Meio fantasiosa, e não Uhum. é, né? É, eu fui fumante, né? E eu deixei de fumar 2 vezes. Eu não vou aqui entrar no mérito da minha dinâmica para deixar de fumar, mas eu vou entrar no mérito das pessoas não acreditarem que eu não ia voltar. Eu tenho uma amiga que deve fazer uns. Nós somos amigas há uns 20 anos, mas a gente se vê muito pouco. E é impressionante. Ela não consegue deixar de fumar. Ela já usou todos os recursos e ela não consegue deixar de fumar. E aí, toda vez que ela me vê, a primeira coisa que ela pergunta é: Você já voltou a fumar? E eu digo: Não, não voltei. E ela diz: Nossa, não acredito, como é que você consegue tal? Então, assim, a primeira coisa é que as pessoas desacreditam quando você está evoluindo. É muito engraçado. E isso pode te levar para um lugar ruim, para um lugar de: Pois é, se ninguém acredita, o que que eu estou fazendo naquela terapia? Né? Se ninguém está vendo o resultado, o que que eu estou fazendo lá? Como é que a gente desconstrói isso também, Geisen? Será que você podia levar a gente para esse raciocínio? Eu digo que a melhor forma de você perceber se a terapia está funcionando ou não é quando as pessoas começam a reclamar de você. Ótimo. Especialmente se você era muito bonzinho. Hum. Né? Quando as pessoas começarem a reclamar, o seu marido, a sua esposa, começar a reclamar, dizer, nossa, mas agora tá falando mais, né? Antes não falava quase, Tá se achando? agora não tá mais aceitando as coisas que aceitava antes. Seu processo terapêutico está começando a funcionar. Né? E olha só, Leuzinho, perceba, meu bem, como é caro o preço que se paga por não ter consciência do que está se fazendo. Tá?
a gente paga às vezes com a própria vida, né? Com doenças e vários outros processos. Ou seja, Gê, fazer terapia é muito caro. Caro é o preço que se paga por viver sem ter consciência do que se faz. Com consciência, meu bem, a gente já faz cagada, imagina sem consciência. Né? É Imagina sem verdade. consciência, É né? Ou seja, verdade. é, fazer terapia é isso, é um processo, não adianta, não adianta. E tem gente que não vai gostar da pessoa que você está se transformando. O importante é que Uhum. você esteja consciente de quem você está se tornando, né? Porque a terapia também tem uma curva, né? Eu digo que todo mundo, é Uhum. importante falar sobre isso, todo mundo que começa a fazer terapia vai para esse lugar mesmo, de achar que está melhor do que todo mundo, né? De achar que, Uhum. nossa, agora eu senti ansiedade, agora eu não sinto mais, então agora eu sou o fodão e tudo. E depois você vem para um lugar de começar a compreender, né? Que eu digo que o processo de autoconhecimento vai levar você para esse lugar de É. entender, eu sou falho, né? Eu vou continuar falhando. Exatamente, eu tenho questões, eu tenho problemas, eu não sou melhor do que ninguém, Uh-uh. né? Muito pelo contrário, eu consigo talvez enxergar melhor meus defeitos, né? E que é uma desconstrução que é importante fazer, porque às vezes as pessoas vêm para a terapia achando que elas vão se tornar seres humanos uhul, né? De ter muito mais qualidades e de conseguir trabalhar muito mais do que trabalho, do que o contrário, é você se valorizar, valorizar sua família, seu tempo de qualidade, né? Ou seja, olha para que lugar a terapia leva a gente. E eu gosto de uma coisa na terapia que é você fazer escolhas mais conscientes. Nem vou botar a palavra mais, Uhum, escolhas conscientes. Né? Outro dia também uma amiga estava muito ansiosa porque tinha uma reunião e ela não queria ir para a reunião. E eu falei assim, mas desmarca essa reunião, gente. Não, mas aí eles vão remarcar. Tá, então deixa a bola com eles, eles remarcam e você já desmarcou. Depois, quando eles remarcarem, você pensa nisso de novo, né? Outra e as associações que a gente faz são muito interessantes. Quando eu fazia treinamento na selva, uma das coisas que eu aprendi é a tomar água devagar, né? Então a gente recebia nos pontos de hidratação, a gente recebia uma garrafinha e só ia receber outra garrafinha no outro ponto de hidratação e tinha que devolver tudo, a garrafa, o rótulo, a tampa, tudo, porque não podia ficar nada na selva. E algumas pessoas, elas recebiam a garrafinha e viravam a água inteira. O que que isso faz com a gente? Isso enche a nossa bexiga de água, então daqui a pouquinho a gente já está precisando uhum, esvaziar. Quando você toma água devagar, você consegue se hidratar até o próximo ponto de hidratação. Isso eu aprendi com os meus meninos que faziam a parte de aventura para mim. E hoje, até hoje, eu sou assim, eu tomo muita água durante o dia, mas eu tomo água devagar. Eu a não ser que eu chegue com esse calor daqui de Manaus, né? uhum, uhum. Aí a gente chega com muito calor, a gente precisa de água, muita água naquela hora. Mas e aí eu conversando com uma amiga minha, ela disse assim: "Nossa, esse universo fala com a gente de cada jeito." Alguma coisa estava acontecendo na vida dela e alguém falou para ela: "Tem que ser gota a gota." E aí eu conversando com ela sobre a história da água, ela disse: "Você só vai tomar esse pouquinho de água?" Eu falei: "Não, daqui a pouco eu tomo mais. Eu tomo, é que eu gosto de tomar aos poucos a água." E aí ela parou e disse assim: "E os recados chegam, né?" Ou seja, é um nível de consciência que se abre. Eu não estava falando com ela de terapia, eu não estava Uhum. falando com ela de nada. Eu Sim, só falei que eu tomo água devagar e isso fez sentido para ela. sim. Então, o quanto que às vezes a pessoa também não compreende que a terapia não é do terapeuta para o paciente, é o paciente com ele mesmo. Então, assim, tem que fazer sentido para ele. O terapeuta vai falar a mesma coisa 20 vezes. Um dia se revela, né, Sim, como um insight. sim. Então, eu acho que essas escolhas conscientes, sabe, dizer assim, tem tanta gente que sabe dizer não, mas tem tanta gente que diz sim para tudo, né, e diz não para si mesmo. Então, assim, o quanto que a terapia nos abre esses horizontes de dizer assim, tá, eu vou continuar nesse relacionamento, mas eu tenho consciência de que não me faz bem, de que me atrasa, tudo, mas eu quero continuar. E eu vou Eu pago o preço. assumir o risco, assumir a aposta. Quando, ao mesmo tempo, eu posso dizer outra escolha, né? Não vou continuar nesse relacionamento porque me faz mal, porque eu não quero ser magoada, porque eu quero ser respeitada. Então, são muito. As decisões. É a mesma decisão com relação ao relacionamento, só que são muito diferentes em termos de resultado. O que é que isso vai me trazer, né? Sim, Quando eu abro mão de um relacionamento que me faz sofrer, e o que é que isso vai me trazer quando eu me mantenho num relacionamento que eu sei que, que é perigoso, que é arriscado e tal.
Então, são escolhas muito mais conscientes. E aí, por isso que as pessoas dizem, você está muito diferente, porque eu começo a dizer, eu, né, decido Sim, sobre mim. sim. Imagina, né, Leusa, a gente veio para cá, né, para esse mundo, e muita coisa acontece, né, ainda lá na barriga da mamãe. Então, assim, são vícios, são comportamentos que justificam coisas que aconteceram lá atrás, são estados emocionais que às vezes foram gerados lá atrás, e que se eu não tomo consciência disso que acontece comigo, é provável que eu vá tomar decisões na vida, né, para manter esses estados que às vezes meu corpo está viciado naquele estado emocional lá de trás, né? Então, e aí como que eu vou conseguir fazer isso se nem consciência eu tenho de que eu funciono desse jeito por causa do que aconteceu comigo, né? Eu vou continuar fazendo as mesmas escolhas e pagando um preço muito alto por isso, né? Então, perceba, e como eu falei, não é só na terapia que eu consigo tomar consciência. Eu digo que a terapia ela é um acelerador, né? Vou conseguir mudar? Já se eu não fizer terapia, eu vou conseguir mudar? Vai. Mas em quanto tempo? Ou em quantas frentes, né, também, vai ter que acionar quantas Então, né? ferramentas. Que preço que você está disposto a pagar de verdade, né? Porque, vamos falar, tempo é dinheiro, né? Então, assim, você quer esperar tudo isso mesmo, né? Chegar com uns 70, 80 para perceber alguma coisa que se você fizer um upgrade, você vai perceber muito mais rápido. Então, escolha o preço que você quer pagar, né? O preço de viver no inconsciente ou de escolher tomar consciência das coisas para fazer escolhas Uhum. melhores, né? Preço a gente vai pagar o tempo inteiro, mas bem, escolha qual é que você quer pagar. Exato. Qual que você quer, né? Deixa eu te falar uma coisa. A Ana não está aqui hoje e esse papel é dela, né? De dizer que a gente está caminhando. Eu estava olhando a hora ali, gente. Caminhando para os finalmente. É uma pena, porque eu ficaria aqui com o Geise uma semana inteira conversando, mas não dá para a gente gravar tudo isso. Então, eu queria que ele fizesse as considerações finais e dissesse para as pessoas que caminhos, né, elas podem começar a trilhar se realmente elas não tiverem condição de entrar direto numa terapia mais regular, né, mais científica e tal. Que caminhos são esses? E aí você faz suas considerações e depois eu encerro o nosso encontro delicioso. Bom, busque-se, busque a você mesmo. E existem várias formas de você fazer isso, tá? Se ainda não é possível ir para terapia, seja por uma escolha ou por algum outro motivo, hoje em dia o que não falta é material. Na internet, material de leitura, grupos, palestras, ou seja, tem um monte de coisa que pode te ajudar a tomar consciência de como você vive, das escolhas que você faz na vida e de como você funciona dentro desses processos, tá? Hoje em dia, terapia é oferecido e é bom que isso está se expandindo em vários lugares, tá? Por vários profissionais e de várias formas. Só não deixe passar em branco a sua história, tá? Porque é importante que você passe por esse mundo compreendendo como é que você funciona. E qualquer processo relacionado ao autoconhecimento pode te ajudar. Então, eu agradeço pela audiência das pessoas que vêm para o Mentiverso, né, e que a gente recebe relatos, né, Leusa, de pessoas, aquela fala que você disse, aquele processo que a Nossa. Leusa ou que a Ana trouxe, nossa, me trouxe tanta consciência, né, fez com que eu percebesse como eu funciono e a partir daquilo dali eu busquei. Ou seja, mais uma ferramenta de autoconhecimento, né, que pode ser utilizada por qualquer pessoa que esteja afim de se descobrir, se desvendar e se melhorar. Muito bom. Geise, muito obrigada. A gente se encontra em breve. E eu queria agradecer as nossas diversas audiências. Como eu disse, a gente está no Instagram, está no YouTube, está no TikTok e acho No que Spotify. no Spotify, no Google Spotify, nos todos os Spotifys da vida. E a Ana que cuida dessa parte e encerra e faz essas coisas lindas que vocês veem nas redes. A gente só fala, né, Geise? A gente fala e a gente conversa com vocês. Olha só, é, terapia é um presente. Terapia é um cuidado, é uma generosidade que você tem para com você mesmo e para com aquelas pessoas que te amam. Então, vamos lá, vamos fazer terapia. Até a próxima.